Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Lex Talks, o seu canal de inovação jurídica. No episódio de hoje, os nossos convidados vão compartilhar as boas práticas na fase de implementação de uma nova ferramenta para o seu jurídico. Se você já escolheu a sua ferramenta, está na fase de implementação, redefinição de processo, treinamento de equipes, está com muitas dúvidas e dificuldades ou ainda resistência na sua equipe, fica comigo que esse episódio é para você. Estamos aqui hoje no terceiro episódio do Lex Talks, convidados mais do que especiais. A Jane, ela é controller jurídico no escritório Lolato Lopes Rangel Ribeiro Advogados. Seja bem-vindo, Jane. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Temos também o Fabiano Marchiorato Portugal, ele que é consultor em gestão jurídica. Seja bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, Bruno, agradeço estar aqui com você, estar aqui com a Jane, tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Legal, eu falei pro Fá antes aqui, eu tô entre amigos, então vai ser Fá, vai ser Jane, isso aí. Bru pode ser também. Estamos em casa, tudo tranquilo. Todo mundo em casa. Pessoal, eu gosto sempre de começar dando um contexto para quem está nos assistindo, né? Então é importante, a gente vai falar sobre inovação, sobre controle, sobre gestão, né? Mas quem são os nossos convidados, a trajetória, né? O que fizeram, né? Pra gente mostrar pra galera que quem tá falando aqui sabe o que tá falando, né? Então vamos começar pela Jane. Jane, conte pra nós um pouco da sua trajetória, né? Projetos que você se envolveu, enfim. A minha trajetória começa, né, quando eu comecei o direito para fazer concurso e quando fui fazer estágio numa repartição pública, eu vi que não era o meu perfil. Era muito burocrático, lógico, não generalizando, né? Mas onde eu fiz estágio era muito burocrático e eu era muito inquieta. Então eu falei, não é isso que é minha praia. Então, terminando a faculdade de Direito, durante a faculdade eu fiquei em um jurídico interno. Já fazia controladoria sem saber que era controladoria. Fazia gestão de escritório. Quando era tudo mato, né? Exatamente, lá em 2018. Fazia gestão de escritórios terceiro, toda a parte de carta de circularização, auditoria, mas nunca tinha ouvido falar sobre controladoria. Então, terminando a faculdade, fui peticionar. E daí me frustrei totalmente. E recebi uma oportunidade de começar numa controladoria jurídica e me encontrei totalmente, me apaixonei pela área e falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida e aqui estou. Que legal. Já puxando um gancho aqui, já deu para ver que você teve uma experiência bem diversificada, sim, né? Então, sim. Setor público, escritório, jurídico interno, né? Isso. E quando você fala de, fui ali para atividade de peticionamento e vi que não era o que eu queria, no episódio anterior que a gente conversou com a Milena, a gente falou muito sobre isso, né? Que quando a gente fala na área jurídica, não estamos mais falando daquela advocacia tradicional que a gente imaginava que é só aquela pessoa que tinha aquele perfil para uma atividade de peticionamento ou algo nesse sentido. Não, existe todo um campo, né, Fá, de trabalhar, de oportunidade para diferentes perfis, né? Então, hoje a área jurídica tem sido muito democrática com relação a isso, né? Obviamente que falta a gente espalhar um pouco esse conhecimento para a galera saber, né, que pode aproveitar vários perfis de atividade, né? Multidisciplinaridade, né? É a palavra. É muito engraçado. Desde o ano passado, quando eu comecei a fazer lives ainda pela Lex Nauta sobre Fá, a gente conversou lá, né, Fá? Bastante. Conversei com várias pessoas, então eram lives que a gente fazia no Instagram em que eu sempre puxava, vamos puxar uma carreira e vamos pedir, né, para as pessoas falarem. Então levamos o Fá falou sobre controladoria jurídica, e aí eu trouxe pessoas de diferentes perfis de empresa para falar de diferentes áreas. Então foi lá o Cristiano, que era na época do Habibs, enfim, uma série de pessoas. E todo mundo citava da multidisciplinariedade, como é incrível, né? Então assim, a partir do momento que isso acaba, né, sendo falado de forma repetida, você tem que prestar mais atenção. Alguma coisa tem. E até em relação à controladoria, que eu acho que é um setor muito multidisciplinar, eu acho que toda essa bagagem que eu trouxe dos outros setores me fez ter, né, modéstia à parte, algum tipo de destaque, porque entender o outro lado, porque eu já estive do outro lado. Então, essa empatia de saber tanto que o cliente pede, porque um dia eu fui cliente do jurídico interno, saber o que o advogado está pensando, porque um dia eu peticionei e sabia que aquilo
trazia trabalho, que era chato. Então, eu acho que um dos motivos, assim, de eu ter me destacado na controladoria foi realmente essa bagagem de experiências. Que legal, que bacana. E Fá, conta um pouquinho da sua, né, enorme trajetória aí na área. Gente, né? Eu só sou mais Começa velho. da onde que era tudo mato. Eu só sou mais velho. Eu brinco que, ao contrário da Jane, eu gosto muito, né? Eu gostava muito dessa atividade muito burocrática. Eu fui fazer direito essencialmente porque eu queria trabalhar num cartório civil. O meu sonho era bater carimbo, o meu sonho era fazer caderno processual. Chegou, né, o processo eletrônico, acabou com tudo isso. Falei, meu Deus, Acabou o que eu vou com o fazer? sonho. Acabou com o meu sonho, né, de príncipe, né? Eu ia falar de princesa aqui, mas vamos, né, ser muito mais profissional aqui hoje. Acabou com o meu sonho de princesa, que era de lá bater o carimbo do agravo, que é uma das coisas que eu mais amava fazer. Mas a gente foi se surpreendendo também com o crescimento da área, e eu gosto de acompanhar essa evolução do quanto a controladoria jurídica saiu, né, do subsolo dos escritórios e foi, né, para frente ali da cadeira da presidência. A gente tem hoje um protagonismo muito grande da controladoria, dos profissionais controllers, e eu entendo quando a Jane comenta sobre essa frustração, né, muitas vezes do advogado que vai para o técnico, porque muitas vezes você está lá com aquela advocacia ainda do recorte e cola, aquela advocacia que você tem muito volume, mas você não percebe, não vê o valor, né, do seu trabalho, está muito mais ligado a isso. E essa questão, né, de você se formar em direito e pensar que você precisa ser uma coisa só para o resto da vida. Ou qualquer outra profissão. Né, você ser obrigado a fazer aquilo pelo resto da vida. E quando você pensa em resto da vida, já é ruim, né? Porque é resto. Né? Já tem alguma coisa que não tá certa. Já Uma impacta. coisa errada aí nesse caminho. Então, hoje, você ter essa possibilidade de transitar entre as carreiras, e a Jane foi brilhante na fala dela no sentido dessa bagagem. A gente não precisa fazer a mesma coisa para o resto da vida. Eu só fui me tornar consultor em controladoria em 2017. Depois de quase 20 anos de mercado de trabalho, foi quando eu me senti mais preparado, apto, inclusive para me desprender um pouco do meu sobrenome organizacional, porque o meu maior medo era de ficar órfão. E realmente me senti muito órfão quando eu saí da minha última estrutura, porque havia um apego muito grande. E eu, comentando um pouquinho até dessa questão do trabalho operacional, eu tive muita dificuldade em me desapegar do operacional. Então, eu entendo os controllers hoje que têm essa dificuldade de ir para o estratégico, porque eu amava a atividade operacional. Nunca gostei de publicação, tá, gente? Mas eu sempre gostei de protocolo, de cadastro. Então, eu tinha, assim, um certo apego. Então, eu entendo muitas vezes a dificuldade que as pessoas têm de sair desse buraco operacional que muitas vezes a gente se enfia aí. E é confortável, né? Nossa, querendo ou não, exato. é confortável. E você vê resultado, né? Então Sim. você vê quando você faz aquele monte de cadastro, aquele monte de protocolo. Lancei 500 mil publicações no mês ou no dia, né, Jane? Dependendo da é isso. operação, né? Mas eu entendo essa dificuldade e tá tudo bem também pro profissional que gosta disso. A gente precisa de operacionais bons. Por mais que a gente tenha ferramentas hoje, né, que a gente vai falar disso, mas sempre vai ter que ter um bom profissional por trás disso. Né? Por melhor que tenha a ferramenta. Sim, né, até para a gente, querendo ou não, precisa ensinar a ferramenta, né? E se a gente não sabe como faz, qual que é o ideal, como é que essa ferramenta vai se adequar à nossa necessidade? Tenha dúvida. Então, Perfeito. No primeiro episódio do Lex Talks, o Lucas estava aqui, ele é sócio da Vanzinho Penteado, e a gente falou exatamente sobre isso, né? Sobre a questão de que sempre vai precisar de uma pessoa, né? Independente do que seja. Naquela situação, a gente falou de uma ferramenta que eles desenvolveram que era para gerar petições, né? Então, antes o que você tinha? Você tinha um advogado que ia sentar e elaborar, e escrever, às vezes pegar alguma tese, enfim, mas era um perfil. O peticionador deles estava numa fase de responder perguntas. Então, não era mais essa questão de você ir buscar e pesquisar as teses. Você respondia as perguntas e o próprio sistema ia te sugerir. E eles estão pensando num projeto para no futuro já vir, inclusive,
com tratamento e análise de dados, já com a sugestão. Então, o profissional, ele passa a ser o validador, né? Isso. Então, ele vai analisar e ver. Então, assim, não é que não precisa de pessoa. Não. Ou não precisa pensar, né? Não, Muito de forma pelo contrário. alguma. O que vai acontecer vai mudar o perfil da atividade e você vai precisar de uma pessoa para fazer, né, um outro tipo de atividade. E isso é fantástico, né? Isso abre muitas oportunidades para quem, obviamente, está super atento a esse movimento. E aí eu achei legal quando você falou da questão da controladoria que saiu do subsolo, que hoje a gente vê muitos sócios de escritório que são da controladoria. Perfeito. Esses dias até a gente estava conversando, um abraço aqui para Marlene Nardotto, que é sócia do Sava lá, João Pessoa, e me perguntaram, mas a Marlene, ela é advogada? Né? A Marlene, ela é controller, mas ela é sócia? Sim, ela é controller e sócia, quer dizer, se tornou sócia da estrutura pelo viés da controladoria. Então, para você ver da importância disso hoje na operação, porque muitas vezes os profissionais controllers eram vistos como profissionais que não tinham saber jurídico ou que não eram bons o suficiente para peticionar, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, são perfis diferentes, são necessidades, desejos. E eu sou um fanático pela advocacia massificada. Eu sempre amei, porque é uma advocacia que você vê muito resultado, né? Então, até mesmo nas próprias ferramentas que a gente sempre comenta, se não fosse advocacia de volume, a gente não teria 90% das ferramentas que nós temos hoje. Então, é tudo uma questão de perfil, né? O advogado do massificado não é menos advogado que o advogado especial, não é menos do que o advogado controller ou vice-versa. São competências diferentes que, quando a gente junta tudo, como a Jennifer mesmo trouxe, se complementam. Isso é muito legal. Bem legal. A gente sentou para... você vê o quanto pessoas são importantes, né? A gente sentou para falar de tecnologia e de ferramentas, mas obviamente que você não consegue desvincular lá no ápice, coisa, né? Das pessoas, o processo de tecnologia, a pessoa está na frente sempre, não tem o que fazer. É isso. Avançando um pouquinho mais, então, no nosso papo... Senão a gente fica aqui, gente. A gente fica aqui até altas horas e não fala do assunto principal. Exato. Quando a gente fala de ferramentas, né? Quando a gente fala de solução, não vou falar necessariamente de tecnologia, porque inovação não é só tecnologia. Isso. Muito amplo, né? Exato. Então vamos falar de solução. O que vocês veem hoje para dentro do jurídico que existe de solução, que pode ajudar tanto uma empresa, ajudar tanto um escritório? Quer começar, Jane? Vai lá, Jane. Tá. Eu acho que primeiro conhecer a estrutura, conhecer o negócio. Isso é fundamental. Independente, como você disse, né, tecnologia não está ligado a inovação, não está ligada à tecnologia, e tem vezes um simples ato que tem vezes nem leva a tecnologia, talvez colocar um papel de um jeito e de outro torna a vida de uma pessoa muito mais prática, muito mais eficiente. Então, eu acho que desprender esse tempo para conhecer a estrutura, conhecer o escritório, os sócios também ter essa comunicação, essa transparência do que espera das pessoas, eu acho que é o mais importante. Que daí você traçando o caminho, o céu é o limite. Eu sempre faço reuniões de alinhamento de expectativas lá no escritório, para ver se o meu trabalho realmente está de acordo com o planejamento estratégico, se realmente a equipe está feliz com o meu trabalho e vice-versa, né? Porque eu sempre falo, principalmente na controladoria, tem que ter essa transparência e comunicação. Porque talvez um procedimento para mim faça todo sentido, seja maravilhoso, mas o advogado só está atrapalhando o dia a dia dele. Então, além de conhecer a estrutura, essa proximidade com as pessoas, de tomar um cafezinho junto mesmo, ir lá, sair para almoçar, e tá tudo bem, como é que tá o teu dia a dia, o que tá te frustrando, o que tá trazendo problema. Então, esse olhar mais atento, independente de ser o estagiário ou o sócio. Eu acho que todo mundo precisa estar atento ao seu colega, ao seu trabalho, buscando essa inovação, seja ela tecnológica ou não. Sabe que eu achei fantástico isso que você trouxe. Quando a gente conversava com o Lucas, o mesmo Lucas que eu já citei aqui, é que esse é o terceiro episódio, né? É uma continuidade. Lucas talvez no 10º eu tenha mais. O Lucas é o nosso querido, então tá tudo bem. Já que é pra colocar o Lucas aqui na mesa, né? Tudo bem, brincadeira, Lucas. Fantástico. A gente conversou muito sobre essa questão de comunicação. A Milena também trouxe bastante situações. E... o pessoal pode estar olhando e falando, mas assim, comunicação, alinhamento de expectativa, como que isso vai, né, gerar inovação, gerar novas formas ou soluções? Ele falou muito do processo que eles tinham
para pensar em soluções, ou seja, de automatização, o que seja. Que é essa rotina que você comentou, que eles utilizavam lá até o Trello, que é uma ferramenta gratuita, que ajuda muito qualquer empresa, mas pode ajudar o jurídico. Na comunicação, eles tinham uma rotina semanal para alinhar, né, o que precisa ser feito, como está o prazo, quando vai entregar. E aí a gente vê o quanto é importante na questão da inovação, a gente falar sobre o engajamento de todo o time, porque isso não vai ser feito por uma pessoa só, né? E se ficar na mão só de uma pessoa, tá fadado ao erro. Dificilmente você vai conseguir, né, fazer uma grande revolução se você não conseguir engajar as pessoas que estão ali do teu lado. Então, achei fantástico isso que você trouxe. O controller está sempre levantando informações. Então, eu falo, gente, controller circulando é controller trabalhando. Controller jurídico não tem que ficar preso dentro da sala, dentro lá da controladoria. Não, a Jennifer foi brilhante nessa fala. Precisa ouvir as pessoas, precisa tomar o café com as pessoas, precisa sentir o clima do escritório, porque está muito ligado à cultura, né? A história da inovação está ligada à cultura da organização, do escritório, da empresa, departamento jurídico, qualquer lugar. E esse levantamento de informações é importantíssimo para esse diagnóstico. A gente está o tempo inteiro fazendo diagnóstico. Pode parecer até um olhar meio assim, né? Parece que a gente está sempre avaliando. Sim, nós estamos sempre avaliando. Mas no bom sentido. No melhor sentido da palavra. Por quê? A gente só consegue estabelecer um bom tratamento quando você tem um diagnóstico efetivo. Né? Senão a gente trata só o sintoma e não trata a doença. Né? Quantas vezes você vê o escritório, muitas vezes, contratando uma ferramenta sem esse levantamento de requisitos, sem entender, sem conhecer ouvir as pessoas, a operação, sem ouvir. E software jurídico, né? A gente vai falar disso ainda, mas ele não serve só para a controladoria ou só para o advogado. Ele tem que servir, ele tem que, né, funcionar para o escritório como um todo. E perfeito. Até o modelo de trabalho home office não impede isso. Não, eu aprendi algo com o meu antigo gestor e mentor, Júlio Ladeira. Maravilhoso. Nossa, fantástico. Mesmo em home office, do nada ele me ligava. E aí, Jane, tá tudo bem? E assim, eu fazia isso com a minha equipe e era fantástico. Você tá ali do olho a olho, você consegue ver se a pessoa tá bem, se não tá. É totalmente diferente. Não é porque tá em home office que esse contato, que essa proximidade não deve acontecer. Então, hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem muitas ferramentas, as redes sociais tá aí, a gente tem amigos do Brasil inteiro, controllers. Perfeito. Então, não tem desculpa para não ter essa proximidade com as pessoas. Você sabe que você falando disso, eu lembrei de uma solução de um amigo, enfim, que é o Maurício. Ele desenvolveu a DeskMy, né? Que é até a feira de carreira jurídica que a gente fez o ano passado foi na DeskMy. Um metaverso voltado para o trabalho. E ali tem muita solução para time que trabalha remoto, né? Então, enfim, eu até na época comecei a utilizar com o meu time. E como é engraçado que, assim, você consegue manter uma naturalidade, né? Lógico, existem especificidades do presencial, mas parece, às vezes, que você tá no mesmo ambiente. Poxa, tinha lá um espaço de cafezinho, às vezes, ia tomar um cafezinho, chegava lá, o pessoal tava batendo um papo sobre qualquer assunto. Então, é muito legal. O fato do home office não é uma desculpa, né, para, poxa, não vou estar próximo da minha equipe. A tecnologia pode te ajudar com relação a isso, né? Isso é fantástico. E o metaverso trouxe esse ambiente mais leve, né? Exato. Então, os escritórios estão mais leves, porque eu acho que, até falando um pouquinho da cultura também, do quanto isso influencia, a gente estava acostumado com aquela advocacia mais hostil, né? Aquele escritório muito fechado, contencioso, né? Que já vem do educacional do advogado, né? De ser realmente treinado para o combate, literalmente. Advogado militante, né? Eu sou advogado militante, em Curitiba militante, né? Então, tem muito disso, mas os escritórios precisaram realmente olhar para fora e enxergar que aquele modelo, né, que aquela sala fechada, que aquela mesa de mogno, né, precisava sair para que as pessoas realmente pudessem ser o que elas precisam ser, né, criativas no trabalho, porque não se falava em criatividade no jurídico, sim. Né, eram replicar teses. Então, a ideia agora é realmente trazer esses outros ambientes, mesmo para que as pessoas não tenham esse peso, porque a gente já trabalha muito.
Trabalhar num ambiente Seja que muitas vezes é mais difícil, é mais complexo, é terrível. Hoje em dia é muito mais difícil. Trabalhar isso, dá trabalho, né? É, Quer sim, dizer, sim. o trabalho Combinar. continua sendo trabalho, né? E, inclusive, mais ainda até no home office, porque a gente sabe que quem trabalha de casa, muitas vezes, trabalha muito mais, Sim. né? Ou tem que mostrar muito mais resultado do que, muitas vezes, quem está no presencial. Sem demonizar aqui o trabalho presencial, porque tudo é uma questão cultural também. Com certeza. A gente tem que respeitar. E eu respeito muito os escritórios que Optam. optam pelo presencial, porque é da cultura deles, eles investiram anos da vida deles numa sede. E às vezes até necessidade, né, Fá? Então, por sim. exemplo, assim, poxa, você tem um time, o perfil do teu cliente, ele vai ao escritório te visitar, né? E você precisa ter um time, às vezes, para atender essas pessoas. Então, às vezes, é até a necessidade da atividade de você eu faço manter o presencial. questão de agradecer o Fernando Suzuki e a Camila Ungarati, que me cederam uma sala na estrutura deles, porque o Fabiano precisa, em alguns dias da semana, desse deslocamento. O Fabiano É importante. precisa sair da casa dele, por mais que tenha investido no home office, tenha feito um escritório lindo, maravilhoso, mas alguns dias da semana eu preciso sair de casa para trabalhar. Ver Obviamente que eu vou pessoas. para o meu cliente também, vou presencial no meu cliente. Quando é cliente aqui em Curitiba, eu faço questão de ir presencial. Mas o Fabiano precisa disso. E eu demorei a pandemia toda para entender que um dos reflexos da pandemia que estava me impactando era esse não deslocamento. É isso. Então, e faz parte. Então, tem perfil para tudo. Perfil para presencial, perfil para remoto, para híbrido. A gente só precisa ser verdadeiro. Né? Legal. Então, é híbrido. É remoto. É presencial. É presencial. Tá tudo Alinhar a bem. expectativa, né? Alinhar a expectativa e, além do que a Jennifer falou, que é maravilhoso esse alinhamento, é alinhar a entrega. É isso. Né? O Trello mesmo, como você mesmo citou, você consegue ter exatidão das entregas que estão previstas. Né? Então, a gente precisa entender que entregas precisam ser alinhadas, está tudo bem. Porque a expectativa também, às vezes, né? A minha expectativa em relação ao Bruno é uma, o Bruno em relação a mim é outra. Então, a gente sabe que isso também Que precisa pode, estar bem equacionado, né? E só voltando um pouco sobre o que você falou de contencioso, Fá. Eu até fiz uma reflexão esses tempos no LinkedIn sobre isso. Como a pandemia deixou as pessoas mais colaborativas. Por exemplo, essas lives, esses eventos online que teve. O advogado antes guardava o conhecimento a ferro e fogo. E é porque é meu diferencial competitivo. Hoje não é. Conhecimento, tá aí o ChatGPT, tá o Google, várias ferramentas, que o conhecimento deixou de ser somente ele um diferencial competitivo. Hoje o diferencial competitivo é você ter conexões, é você ter comunicação, é você ter um time que trabalha com eficiência. Então eu vejo que hoje os profissionais assim criaram comunidades, né, de troca. A gente vê os controllers. Tipo, não tem essa, porque isso deu certo no meu escritório e eu vou guardar para mim. Não, eu quero mais que todos os controllers saibam que deu certo, que utilizem, que repliquem isso que deu certo para mim. Isso E isso veio aconteceu. muito com a pandemia. Isso aconteceu com todas as profissões, mas na advocacia mais ainda, porque a advocacia desceu do salto. É isso. Desglamorizou, vamos dizer assim, será que existe essa palavra, né? Mas Agora existe. quando as pessoas me falam assim, eu não uso mais salto desde a Nossa, pandemia, eu falo, eu exatamente. também. Exatamente. Eu também não uso mais salto desde a pandemia, mas isso tudo foi impactando no ambiente jurídico. A gente percebe hoje uma diferença tremenda, né? De você ver muitas vezes um advogado ou uma advogada lá trabalhando com seu tênis, com sua camisa, sem necessariamente estar com o terno completo. Isso tudo foi aproximando as pessoas, por incrível que pareça. Eu não sei, pelo menos eu tenho essa sensação. Isso é fantástico. E eu vejo que isso é um movimento sem volta, né? Sim. Até o semestre passado eu fiz um projeto com a Burn Starts, da Tiziana, e a gente foi dentro de faculdades, né? Para falar sobre inovação na área jurídica. Então a gente estava conversando com acadêmicos do primeiro, segundo, terceiro período da faculdade, já falando sobre Legal Tech, Law Tech, que normalmente... Antigamente, quando ouvia falar, era depois que era formado, né? Depois que saía da faculdade. Então, o quanto esse movimento, né, que começou talvez como formiguinha, começou um pouquinho devagar, ele vai se espalhando e não tem mais como voltar. Bruno, no Advogados Gestores, a gente está com um projeto novo lá do Legal Hackers, com o pessoal da Mackenzie. Olha, que legal. Então é muito bacana, porque não se ouvia falar em gestão. Todo mundo que eu vejo que falava de controladoria, ou que fala de controladoria, diz que nunca ficou sabendo disso antes de se formar.
E quando chegou no escritório, como bem a Jennifer trouxe, eu já fazia isso. Como assim? Isso se chama controladoria, né? Então, isso é muito bacana e a galera, os jovens estão percebendo. Os jovens, a gente é um senhor falando. São um jovem senhor, né, gente? Os jovens estão percebendo isso. Que não preciso ser aquele advogado da carreira clássica, né? Não preciso fazer concurso, eu não preciso... Não. Tem bastante oportunidade. Tem muita coisa bacana. Carreiras jurídicas. Nossa, Senhora, muito legal. Fá, quando a gente olha para dentro do jurídico, a gente sabe aí do software de gestão de processos jurídicos, falamos aqui do Trello. O que vocês veem de ferramenta que o pessoal está utilizando aí? Olha, eu tenho percebido que as pessoas estão cada vez mais... acho que a Jennifer e a Jennifer estamos em todos os grupos, né? O Bruno também, em todos os grupos de controladoria, de agilidade, no Venceragem, no Advogados Gestores, no Daels, estamos em todos os grupos. E acho que a pergunta que a gente mais ouve, que a gente mais recebe é: qual o melhor software jurídico? Qual é a ferramenta que vocês me indicam? Qual que é o que vocês acham do software XYZ? O que vocês acham do CPJ? O que vocês acham do Astreia? O que vocês acham do Legal One? Do ADV-Win? Então tem muita gente perguntando. E a gente sempre recomenda, claro, né, uma boa análise de requisitos, né, Jane? Que a Jane vai falar sobre isso e falou sobre isso na conferência da OAB de forma brilhante. Do quanto a gente precisa encontrar a ferramenta que mais se adequa para a nossa realidade. O que eu mais vejo, e acho que o que eu menos vejo, que eu gostaria de ver mais, realmente são softwares voltados para atividade consultiva e de contratos, né? Societário e contratos no geral, assim. Fá, eu vou só fazer um parênteses, Por porque favor. isso que você falou foi exatamente o que o Daniel e a Mariana falaram no encontro passado. O quanto a Mariana, no caso, no consultivo, Sim. no Domingues e Harold, estava com dificuldade de achar um software que resolvesse o problema do consultivo, né? E ela precisou, quando ela estava buscando, ir para fora, utilizou uma ferramenta de fora, porque aqui nas soluções que tinham, não tinha solução para o consultivo. Agora ela está novamente nessa fase de buscar uma nova ferramenta e também está com dificuldade. A gente até brincou, né? Se você está aí ouvindo, quer desenvolver uma tecnologia tal, desenvolve para o consultivo. É sucesso. Que é sucesso. Desculpa, fechei Imagina, parênteses aqui, e fora que você precisa... obviamente que já vem desde a educação, né, pro contencioso mesmo. Obviamente que a maior parte dos escritórios de advocacia atuam de forma contenciosa. A gente sabe disso, isso tem mudado também. Mas a gente percebe realmente essa dificuldade e principalmente em razão de que não só as ferramentas não nos ajudam, mas essa cultura de que uma única ferramenta precisa resolver todos os problemas da estrutura. Não, gente, a gente precisa investir, né? Precisa investir no CPJ, precisa investir na Oyster, precisa investir no Lauvision, precisa investir em várias. Tem escritórios que tem o Trello, que tem o software de gestão separado, e tá tudo bem, tá tudo certo. Não tendo a planilha de Excel. Não tendo o Excelzão lá, né? E o pior é isso, que quando tem planilha de Excel e funciona, é mais difícil, mas ainda é mais difícil mudar. Porque daí o que acontece? Por que eu vou mudar se está funcionando? Sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. Então, esses dias mesmo eu recebi uma mensagem que a menina do financeiro disse: não, esse fluxo me foi passado já faz uns 10 anos. Eu falei, como assim? 10 anos que não atualizou. Né? Mas é normal isso, a gente sabe que é cultural, e porque em time que está ganhando geralmente não se mexe. Então a gente tem muita dificuldade muitas vezes na implementação de ferramentas ou da própria controladoria, justamente porque o escritório quer a mudança ou pensa que quer, daí chega na hora da implementação, fala, não era bem isso, eu acho que eu não quero, não vai funcionar, aqui no meu escritório não vai funcionar. Então a gente tem que lidar com isso também. Pode falar. Não. É só interessante que eu tô passando por um desafio assim, que uma equipe maravilhosa, trabalha super bem com o que é. E daí o que assim, agora, né, controller, que também tem o mesmo desafio. Eu sempre tento trazer uma contrapartida. Por que usar o software? Vai me dar mais trabalho. Então, eu
tento buscar no dia a dia do advogado o que ele gostaria de ver. Por exemplo, você leva tempo organizando documentos, fazendo protocolo, então, você vai levar um tempo para colocar uma tarefa lá no software, mas em contrapartida, eu vou fazer o protocolo para você. Então, você vai ganhar tempo aí. Eu sei, você não gosta de ter que pedir abertura de pasta, de ter que fazer cadastro, ok. Mas se você levar esse pequeno tempo para fazer esse cadastro, lá no final, quando o teu cliente precisar de um relatório, eu vou te entregar pronto. Então, sempre tentar assim, mostrar para o advogado o que ele vai ganhar com aquilo. Beleza, é chato, a gente sabe que os softwares, né, a gente precisa desprender de um tempo de alimentação, de verificação, se está tudo ok, mas o que ele pode me trazer em contrapartida? Tanto assim que eu sempre falo para os sócios, Jane, mas você está cobrando que está usando? Eu falei, calma, vamos tudo com calma, que eu quero mostrar o porquê que a controladoria é boa, não só, né, cobrança e fica no meu pé. Não, eu quero mostrar uma contrapartida que todo mundo vai estar ganhando com aquilo. Então, o nome controladoria também é mal interpretado, né? Tudo bem que veio... Precisa dar uma argumentizada nesse nome. Agora veio o Legal Operations. A gestão jurídica, eu falo da gestão jurídica, propriamente dita, porque a gente se apropriou da controladoria financeira, né? A controladoria jurídica se apropriou disso. Mas realmente a sensação que as pessoas têm é que nós estamos controlando as pessoas. Não, nós estamos controlando os processos, os procedimentos, né? Literalmente, não só falando de processos judiciais, né? Que também tem isso também. Acho que a controladoria só faz contencioso. E isso, às vezes, é um erro do próprio controller, da própria controladoria, de não olhar, muitas vezes, para outras áreas. O contencioso, como a gente conversou, né? Demanda muito do operacional nosso e a gente esquece. E que, às vezes, tem outras áreas ali precisando dessa mesma atenção. E a gente esquece disso. Eu acho que isso é legal, né? Vamos já pegar um exemplo prático, né? Você não tem que cumprir um prazo só no contencioso. O consultivo, você tem prazos que você precisa atender. Muito pior. Muito pior, porque é o prazo do cliente, não é nem o prazo do processo. Né? É o prazo do cliente. Quero para ontem, acabou. Perfeito. E se não fizer, tem outro que vai fazer. Perfeito. Jane, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante a gente conversar muito a respeito, porque quando a gente fala de inovação, de mudar as formas de trabalho, é muito fácil, entre aspas, um gestor chegar, um sócio sentar do lado e falar assim, tem que ser assim, faz, né? E pronto, e acabou. Né? É muito fácil para ele naquela hora. Ele vai simplesmente falar, vai virar as costas e vai embora. Vai legitimar ali, né? Você está legitimada para falar. Fácil, né? Mas o quanto é importante esse perfil de comunicação. Você, na verdade, engajar o teu time, mostrar para eles, né? O valor, né? Para você diminuir a resistência. A gente sabe, eu durante muito tempo trabalhei em escritório trazendo novas soluções para o jurídico. E era muito... Eu vinha com uma solução nova... Objeções, resistência, não sei o que, não tenho tempo, agora não dá, tal. Então, eu percebia que quanto mais mostrava para eles o porquê, mais eu tinha gente engajada para me ajudar a colocar aquela solução em prática. E isso que você falou para mim é muito forte, né? Você mostrar o resultado. Então, para você que está passando aí na tua equipe por uma resistência de uma nova solução, gente... Senta, mostra o resultado, mostra o que aquilo vai agregar, né? Não só na rotina da pessoa, mas também no resultado do escritório. Porque no fim do dia, tá todo mundo ali, ou deveria estar todo mundo ali com um objetivo parecido, né? Exato. Falando em resistência de time, assim, com relação a... Então, vamos lá. Para você, né? Já escolhemos a ferramenta. Isso. Vamos voltar, né? Vamos voltar, né? Para o nosso tema central. Escolhemos a ferramenta do nosso jurídico, né? Então, sei lá, pegamos aqui o CPJ 3C, né? E vamos implementar, né? O que eu vou fazer agora para implementar, né? Então, eu recebi um treinamento em toda essa fase de implementação, né? Você falou um pouco dessa resistência, então, nessa fase. Mas vamos voltar um pouquinho mais, né? O que a gente tem de boas práticas nessa fase de implementação? Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Primeira coisa, nos contrate.
Fantástico. Preferencialmente nos contrate antes, né, Jennifer? Sim, antes não quando tá de pegando escolher fogo. e antes, muitas vezes, de escolher a própria ferramenta, né? Entenda, aqui a gente está falando de quem já escolheu, não quero conflitar, né, com o episódio anterior, mas é importante essa boa, uma escolha certeira, né? Porque Perfeito. a gente namora, né, o software no momento do treinamento, no momento da implementação, mas um casamento com o software, a gente sabe que a gente Que não vai é fácil. conhecer os defeitos, né? Inclusive, não separar do software antes de ter um controller ou um consultor. Porque tem vezes você acha que o teu software é horrível, que ele não presta, mas você que não tá sabendo usar. Bem isso. Então, antes de Fantástico. ter o divórcio, dúvida. contrata um consultor, contrata um controller para dar essa análise, para ver, inclusive essa parceria com o fornecedor. Tem vezes o fornecedor pode te ajudar, pode customizar, pode te dar treinamentos e você vai ver que o software sim te atende, mas só não estava sendo explorado. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente já percebe é que há uma falta de engajamento, muitas vezes, no próprio treinamento, no momento da implementação. Como as empresas de software, no geral, fazem isso tudo meio simultâneo, e o usuário, eu tenho uma amiga minha que trabalha com TI, eu não vou citar o nome dela aqui para não prejudicá-la, Pra não expô-la aqui, porque ela fala que o usuário bom é o usuário morto, né? Então eu não posso trazer o nome dela aqui, mas em alguns momentos a gente percebe isso, né? É o software que não funciona, ou é o teu usuário que estava lá lixando a unha enquanto está fazendo treinamento, fazendo outra coisa. Ah, não, está rolando treinamento do sistema, enquanto isso eu estou peticionando aqui, enquanto isso eu estou lançando as publicações no meu prazo, no meu sistema antigo, que geralmente, como a Jennifer falou, já era bom, mas o escritório já achou que era ruim. E uma das grandes questões que a gente tem que trazer aqui é o suporte, muitas vezes, da empresa de software. Sim. Há uma reclamação muito grande em relação a isso, né? O pós-venda, o depois, o momento ali não só da implementação, mas nas dúvidas. Porque eu falo que a gente aprende... A gente não aprende a dirigir na autoescola, a gente aprende a passar no teste do Detran. A gente só vai aprender a dirigir na rua depois, né? Eu já aqui chegando na garagem, já vi que eu não aprendi, né? Eu sou um barbeiro nato. Mas a gente precisa realmente entender que precisa haver um conjunto de fatores, mas o engajamento do time no momento da implementação, no momento ali da entrega do software é importantíssimo, porque senão, gente, já começa a relação errada, já começa com dúvida, já começa usando errado. Então, muitas vezes, até quando a Jennifer fala, né, da contratação nossa, muitas vezes é para usar a sua própria ferramenta da melhor forma, porque senão a gente já vê muitas vezes, vou pegar um exemplo aqui do CPJ, o cliente querendo um campo customizado para colocar o valor estimado, mas a gente já vem, né? Ou você pega, mas eu preciso contratar alguém para acompanhar o processo, mas hoje em dia você consegue acompanhar de forma mais automática. Então existe essa dificuldade muitas vezes de querer que o software vá te atender tudo no primeiro momento. Esse dia eu estava com um cliente que a gente precisa customizar o fluxo. Eu falei assim, não vamos customizar nada. Vamos virar essa chave com o fluxo padrão e vamos ver se isso funciona para a tua operação. Ao meu ver, isso pode funcionar. A gente pode só muitas vezes fazer um ajuste ou outro. Mas por que querer inventar a roda, né? E querer começar uma coisa toda do zero? Não tem porquê, não tem o menor sentido. Concordo. Né, você sabe que isso que você comentou se conecta muito com o que a Milena falou no primeiro episódio. Que tudo é Milena agora. Tudo Você viu que eu vou passando, né? Tô brincando. Eu espero que sejamos nós no próximo, né, Jennifer? Como bem a Jane falou, como bem o Fá falou. No quarto eu só vou citar vocês. Vou comprar. Vamos ficar esperando. Perfeito. A Milena comentou sobre a dica final dela do episódio, foi exatamente sobre isso. Do quanto é importante a gente olhar para a ferramenta que tem dentro de casa, né? Porque a gente acaba não utilizando aquilo que tem disponível. E aí a gente fez uma postagem recentemente no nosso perfil do Instagram, que a gente colocou assim, ferramentas gratuitas para o seu jurídico, né? E aí citamos lá o Power BI, o Trello, enfim, uma série de ferramentas. E a última ferramenta era o seu próprio software jurídico. Não é que ela é gratuita porque você já paga, mas sim, você não vai ter um custo adicional se você começar a utilizar Investir da maneira... tempo. Exato, adequada. Então isso é fantástico. É usar, às vezes, para a gente fazer diferente, para a gente melhorar, para a gente aprimorar, inovar, a gente precisa do básico bem feito. E aí a gente tem aquele
No LinkedIn rola bastante, assim, essas frases de efeito e tal. Mas eu adoro também. Uma é bacaninha, que é a da caneta Bic, né? Então, assim, há quantos anos estão no mercado fazendo o básico bem feito, digamos assim. Então, é isso. Às vezes tem que aproveitar o que você já tem dentro de casa. E aí, então vamos voltar agora para a parte da resistência, né? Então, sim, estamos ali nas boas práticas, enfim, prestar muita atenção na questão do treinamento, ela é importante, né? Então, quem vai participar do treinamento com relação ao novo software tem que estar atento, não pode estar ali, como o Fá falou, né? Lixando a unha. Um bom canal, manter um bom canal de comunicação, a gente sabe que a questão do suporte, né? Existe uma certa dificuldade, mas tem que estar bem alinhado, assim. O que mais que seria bacana a gente se preocupar com relação a boas práticas? Não sei, talvez dedicar o tempo necessário. O que você viu, assim, nessa tua trajetória? Na parte de implementação, agora eu estou na segunda experiência, né? Porque eu estou reimplementando, digamos assim, o software. Porque eu não quis divorciar. Lembrando só que quando a gente fala de implementação, principalmente de um software de gestão de processos jurídicos, é algo ultramente complexo. Sim. Porque você tem que pegar toda a base de processos que você tem, sei lá onde que você está controlando, trazer isso para dentro de um software. Então, a gente está falando, às vezes, de uma maneira, né? Que parece ser fácil, parece ser simples, mas é algo complexo, galera. É isso aí, desculpa, vai lá, Júlia. Eu costumo envolver o time na parametrização. Por exemplo, agora eu estou fazendo customização de capa. Eu chamo os coordenadores, mostro, é isso mesmo, por que aquele campo é importante, por que não é, vamos desenhar junto. Validei com os coordenadores, eu levo para a equipe, esse campo. Nossa, e assim... Toda vez que a gente leva, a equipe traz insights tão ricos. E automaticamente você está envolvendo aquela pessoa sabe que não é o controller que falou que tem que preencher isso ou aquilo. Não, é ela que deu a opinião, que quis aquele campo, que acha que aquela informação é importante. Então, assim, eu tenho visto assim, resultados surpreendentes, assim, de equipe engajada, de pegar uma base de processos e sanear em 8 dias. Perfeito. Porque viu que aquilo traria sentido, valor, né? Que aquilo ele poderia mostrar para o cliente. Então, eu acho que esse envolvimento... Porque daí não todo mundo se autorresponsabiliza pela alimentação do software. Então, eu se acho sente que... parte, né? Exatamente. Eu acho que é isso que é legal, a pessoa se sente parte. Isso, no momento da implementação, que a gente começa já a desenhar alguns fluxos, né? Principalmente fluxos de publicação, fluxos de revisão de prazo, cumprimento de prazo. Volto a falar de contencioso, né, gente? Que é mais fácil para tangibilizar aqui também a nossa fala. Mas essa participação, inclusive, porque a gente está muito acostumado a ver ainda algumas posturas de que o fluxo vai ser esse, vamos implementar a partir de amanhã, manda um e-mail pro geral, @ alguma coisa, e como se as pessoas tivessem que aderir àquele fluxo goela abaixo. Né? E quando a Jennifer traz e trazer as pessoas, a gente está falando de capa de processo. Olha que dado importante. E a gente sabe que cada tribunal tem um dado diferente. O que é importante para a minha operação? O que o meu cliente quer saber? Ouvir realmente não só, como a Jennifer falou aqui brilhantemente, de ouvir as equipes, ouvir o cliente, né? Então, hoje a gente estava passando por um processo de implementação onde o cliente estava resistente a preencher os pedidos, né? Das iniciais no trabalhista, gente. O que o jurídico interno no trabalhista quer? Saber quais são os pedidos. Onde que está maior gargalo ali, se estamos ganhando, se estamos perdendo. Combustível para o preventivo, isso aí é fantástico. Bruno, né? mas por quê? Porque o meu cliente não pede relatórios. Eu falei, gente, mas a gente tem que estar preparado para quando ele pedir. Melhor. Se ele tem que pedir, a gente já errou. Né? O Daniel Montanha, que ele é gerente jurídico global da Vox, ele falou exatamente isso. Nossa, eu queria um cargo desse. Gente, eu quero ser... pelo amor de Deus, me coloque um global no meu cargo agora. Isso que não tem nenhum termo em inglês. Não, agora ali, eu sou secretário. Agora eu sou secretário nacional, então eu não posso reclamar. Você tá importante agora também. Queremos o global agora, né, Johnny? Vamos pôr um global aí no cargo. Adorei. Fantástico. Ele falou exatamente sobre isso, assim, do quanto na situação dele, que ele exemplificou, ele se sentia às vezes um pouco frustrado de ter que... Lógico,
Às vezes você tem que comunicar que é aquilo que você quer. Mas, às vezes, existe uma expectativa que o próprio escritório já entenda, né? Porque, assim, quando a gente está falando de um escritório de advocacia, normalmente, para ele prestar um serviço bacana, estamos falando aqui de empresa, né? Vai prestar um serviço para uma empresa, é importante que ele entenda um pouco do core do negócio do seu cliente, né? Então, às vezes, se ele entende do que o cliente dele faz, principalmente no preventivo, né? No consultivo, ele tem condições de, às vezes, se antecipar a algo que pode... Às vezes, até o cliente nem se atentou que aquilo pode ajudá-lo de alguma determinada forma, né? E você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante. A gente sempre fala escritório ou empresa, né? Para você ver que como ainda os escritórios têm essa resistência de se enxergar como empresa. Né? Então, quando a gente é muito acostumado com essa linguagem, né? Você trabalha em empresa ou escritório, né? Isso é muito legal. Só que, por outro lado, a gente pensa, por que nos jurídicos internos, ou nas empresas no geral, né? Fora do âmbito jurídico, a gente tem mais facilidade, mais fluidez na comunicação, mais fluidez na construção das coisas. Chama-se todo mundo, vamos fazer implementar uma metodologia ágil, alguma coisa nesse sentido. E no escritório ainda tem muita coisa encastelada, decidida apenas pelo... Às vezes nem o controller participou do processo decisório da escolha do software. Mas é porque o meu vizinho tem o mesmo software, eu quero o mesmo, porque o escritório dele é parecido com o meu. Não é, gente. Não tem escritório parecido. É a mesma coisa que a gente fala de fluxo e de procedimento. Não existe receita de bolo. Não existe melhor software. Existe o melhor software para a sua operação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as receitas de bolo, com o compartilhar conhecimento. É muito diferente de você compartilhar uma documentação pronta, que isso também, muitas vezes, é o resultado competitivo, o resultado operacional do escritório faz parte da competitividade dele. Então, por que aquele escritório tem sucesso no âmbito recursal? Porque ele criou, a duras penas, um fluxo específico para os recursos dele. Então, não se compartilha um trabalho, muitas vezes, que vai ser o diferencial competitivo daquela operação. Isso é fantástico. Na implementação, quando a gente fala de bases com muitos processos, enfim, isso em regra, ela deve ser feita de uma vez só. Então, você falou muito de revisão de processos, né, Fá? A gente sai revisando tudo que tem de processo e já traz para o novo sistema. Existe uma fase de transição? Como que isso funciona? Eu sempre peguei a coisa pegando fogo já. Então, você tá ali arrumando... Tem uma bombeira aí, né? Arrumando o avião enquanto ele tá sobrevoando. Tá voando. Então, assim, nunca tive uma experiência de conseguir sanear tudo, de ir pro software maravilhoso, perfeito. Não, sempre a implementação e depois corre atrás do prejuízo. Aquela imagem do carro, né? Que ele tá andando virado e o cara tá trocando a roda. Exatamente. A gente tem muitos escritórios, muitas estruturas que não tem ainda a própria noção da sua base. Né? Você pergunta, quantos processos vocês têm? Nós temos 4.000, mas ativos. Não, acho que uns 2.000. Eu falei, meu Deus, né? É metade da sua base de processo tá faz arquivada, bastante diferença. Né? Agora a gente não pode mais falar arquivo morto, tem que falar inativo. Falando, não, arquivo morto mesmo, né? Então agora é inativo, está no meu arquivo inativo. Mas o que isso me traz, né? Uma certa surpresa até. A gente não pode olhar para a base de processos só no momento da carta de circularização. A gente tem que olhar para a base de processos todo mês para entender o que tem que arquivar, o que não tem que arquivar. Não tem nada pior do que um cliente glosar uma fatura porque você mandou processos a mais. Cria um climão, é um retrabalho tão grande. Para todo mundo, né? E é um fluxo tão simples, né? Eu vejo a segunda vez que eu implemento um fluxo desse. Gente, recebeu a publicação de trânsito em julgado, já faz um acompanhamento. Perfeito. Pronto. E sabe que, e até trazendo um pouco do exemplo, imagina, que na consultoria a gente ainda consegue, em alguns momentos, pegar a coisa sem estar tão pegando fogo ainda, né? Ainda está só começando o incêndio ali. E eu tive uma experiência muito positiva com um escritório de Goiânia, onde a gente trouxe a base de dados dele com base em pesquisas no judiciário, né, com base na Courier, né, tá fazendo um serviço de discovery mesmo, né, fazendo esse mapeamento. Trouxemos uma base de processos mais limpa
para dentro do software, porque eles não confiavam na base que estava no software anterior, então melhor nem trazer, porque quando está muito, né, não vou falar a palavra feia aqui, porque eu também nem falo muito dela, mas quando está muito ferrada, a gente traz, realmente é melhor trazer do próprio judiciário. E a gente fez uma migração onde apenas um departamento começou a utilizar o software. Olha só. Os demais departamentos continuaram no software velho, antigo, e era um departamento, inclusive, que as publicações são em diário, então era mais fácil começar o fluxo por eles. Tombamos um primeiro departamento, que era o menor departamento, até para sentir a aderência dos processos, assim, sentir a ferramenta. Depois tombamos o restante. Mas é raríssimo. Concordo com a Jennifer, é uma coisa assim impressionante. A maior parte das coisas, até porque o processo de implementação das empresas de software está cada vez mais ágil. Hoje, as empresas de software querem virar essa chave e daí você aprende já no sistema. E até melhor, porque senão você fica muito tempo num processo de implementação, de treinamento, as pessoas se desmotivam, então aquela empolgação de você começar a usar o sistema. Você começou em janeiro, vai começar a usar o sistema em julho ou em setembro, quando a gente está sendo otimista, quando não é em dezembro do esperar outro ele ano, perfeito, e vira chave. Nunca, né? E a gente percebe que é uma pena, muitas vezes, esse investimento todo de tempo, de dinheiro, de treinamento, para a ferramenta nem chegar a ser implementada. Aliás, há uma implementação formal, virou, tudo bem, teu software está pronto para uso, mas ele ficou parado e você chega lá, a ferramenta já foi contratada 1, 2 anos antes e ninguém usou. Então, como a Jennifer está falando, desse reimplementar, né? O software é muito difícil, porque daí já houve uma certa... já desanimou... Então, a base de processo já não foi alimentada, então tem que fazer, muitas vezes, uma complementação. Então, a gente passa por esse tipo de dificuldade também. Você sabe que você falando isso, eu paro assim para pensar um pouco do quanto é importante a decisão de você contratar ou não um software ou qualquer ferramenta, que ela esteja bem fundamentada, né? Se ela não estiver muito alinhada com a estratégia do negócio, vai acontecer isso. Eu sou assim até para roupa. Comprei a roupa, gastei dinheiro, vou usar, tá horrível, mas vou usar. Comprei. É isso. Então, usem o software, testem, quebrem a cabeça, vai dar ruim no primeiro momento, vai dar errado, vai ter, o software anterior era melhor, né? Eu lembro que quando o software, acho que foi o Legal One que substituiu o antigo, era o CP Pro. Gente, eu tinha um apego no CP Pro. Eu amava. E olha que eu sou uma cria de CPJ, né? Eu recebi o CPJ numa caixinha de disquetes e comecei a instalar. Isso lá em 2001. Mas é muito engraçado, porque o CP Pro, para muita gente, era muito melhor, né? Mas é um apego mesmo. A gente tem que se abrir para o novo. É a mesma coisa do CPJ, versão G, versão H. Depois que você vira a chave para a versão H, você não consegue mais trabalhar na G. Você fica, meu Deus. Então, é só uma questão de começar. Né? Tem que pôr a mão na massa, porque senão você não acostuma. Te tirar da zona de conforto. É isso. Eu dirigi o carro manual, depois você pega o carro automático, você fala, não quero mais o carro manual. É isso, nunca mais quer voltar. Nunca mais quer voltar. Fantástico. Vocês têm, tirando tudo aqui que a gente já falou, que já é bastante coisa, para quem prestou atenção aí, quem anotou, vai se dar bem. Vocês veem mais algum ponto assim que vocês acham super relevante para um jurídico interno, para um escritório se atentar para extrair ao máximo da ferramenta? Então a gente já falou da comunicação, a gente já falou do treinamento, né? Você vê mais algum ponto assim que é para efetivamente aquilo fazer sentido? Ter o fornecedor como parceiro de negócio. Nossa, fantástico. Isso não tem como, assim, você precisa... assim, eu acho que eu tenho a fama de ser chatíssima, porque o que tem de chamado lá no software é imensa. Mas eu acho que a gente precisa ter essa postura ativa. Nós, eu digo controllers, né? Ter essa postura ativa de correr atrás. Isso que... o software me traz isso? Não traz? Será que vocês conseguem desenvolver? Não consegue? Tem alguma ideia de outra maneira que eu consiga esse mesmo resultado? Então, assim, se eu não abro um chamado por dia... Não sossego. Mas, assim, os fornecedores acabam gostando dessa atitude ativa, porque eles pegam tudo o que de ideia, porque tem vezes outros escritórios têm a mesma necessidade, mas não tem um controller que está ali, né,
tendo essa comunicação mais ativa e pega como ideia. Já tem 3 versões do meu software que teve alterações que foi eu que pedi. Olha, O CPJ nem se fala. Todo mundo brinca que a versão H é a versão Marins Bertoldi, né? Que é o meu antigo escritório, porque a gente era, assim, parceiro de negócio, a gente fazia os primeiros testes das versões. Então, eu acho que isso é essencial. Perfeito, Jane. Eu acho que aliado a isso, e de forma alguma complementando, porque a Jennifer falou tudo que a gente precisava ouvir, mas é enxergar realmente esse investimento. As pessoas muitas vezes enxergam a controladoria, enxergam o software jurídico, está lá na lista de despesas. Sim. Gente, controladoria, software jurídico, treinamento, parametrização, é custo operacional. Eu falo, quando você vai contratar uma ferramenta e a primeira coisa que você faz é analisar é o preço dela, você já começou errado. Porque você tem que primeiro enxergar todos os demais requisitos, que eu não vou falar aqui, né? Não vai dar tempo. Se quiserem, estamos aqui. O QR Code aqui que o nosso editor vai deixar e começa com o passo. Porque há uma dificuldade muito grande de enxergar que isso é custo operacional, gente. É uma questão de sobrevivência. Eu falo que a controladoria, o software jurídico, é o preço da paz. Exatamente. Quanto custa a sua paz? Quanto custa a sua reputação perante o mercado? Porque com uma perda de prazo, um prejuízo financeiro, muitas vezes o escritório tem condições de abarcar, mas o prejuízo reputacional acabou. Não tem o que fazer. Então, eu sempre, quando eu brincava muito com os sócios, dizia assim, não, esse aqui a gente não precisa investir. Eu dizia, bom, não é meu nome que está na placa. Eu falei, isso é o seu nome que está na placa. Fantástico. O seu nome que está na placa. Você precisa zelar pelo seu nome no mercado e se a gente sente, e o controller tem essa coisa, né? A gente sente que aquilo Que vai dar nem ruim. Dorme, fica lá. Não dorme. Advogado acordando de madrugada para saber, meu Deus, será que eu cumpri ou não cumpri aquele prazo? Ainda mais nós que temos atividades muito volumosas. Então, eu sempre digo, enxerguem a controladoria jurídica como custo operacional. Enxergue a mensalidade do software jurídico como custo operacional. Não olhe para isso como despesa. Porque, obviamente, a gente nunca vai... Essa conta nunca vai fechar. E eu vejo uma movimentação, assim, dos escritórios em gerais, que antes implementava a controladoria, ou contratava um controller quando já estava perdendo prazo, já estava aquele incêndio. E hoje eu vejo, assim, escritório abrindo e já contratando um controller, já vendo a importância da gestão. Controller bom, né? Exatamente. Já, assim, controller bom. Por que há um investimento tão grande, muitas vezes, só lá no jurídico, na área de produção jurídica? Tem que investir em profissionais bons em todas as áreas do escritório. Não adianta nada você ter um escritório excelente, juridicamente falando, e se o teu operacional não funciona. Então, é investimento. Se você quer, há uma juniorização muito grande. Né? Então, você precisa de um profissional top de linha, mas você quer pagar muito pouco, que é uma contratação, muitas vezes, de forma até irregular em alguns momentos. E qual que vai ser o resultado disso? Uma mão de obra de R$1.000 vai ter um resultado de R$1.000. Exatamente. Então, a gente precisa olhar para isso também. Sabe que isso que você comentou é fantástico. E através da Alex Nautas, né, fazendo o recrutamento para escritórios, a gente vê o quanto essa mentalidade vem mudando, né, em investir, né, na questão do controller, enfim. Inclusive, hoje estava conversando com um escritório, que eu estou ajudando eles numa vaga de controller, e ele falou, olha, é essa remuneração que a gente está oferecendo, mas se você vê pessoas boas, bacanas, que estão com uma pretensão superior, não tire do processo, traga para nós que a gente vai conversar e se realmente fizer sentido, né, e for ali coerente, obviamente, a gente vai investir. E é isso que a gente precisa. Pessoas boas nos locais certos, né? Que é o que vai fazer diferença. Mas sabe, Bruno, que eu acho que esse movimento foi meio que as controllers se revoltaram, ou a gente é valorizada, ou é valorizada. Eu vejo, assim, um posicionamento hoje dos controllers, de não... Porque antes eu via que muita gente se vitimizava. Porque eu tô na controladoria, porque eu não consigo. Isso que vocês são advogados. E quando não era advogado, era muito pior. Eu não sou advogado, era Hoje muito pior. não. Eu vejo, assim, um orgulho. Eu sou controller jurídico, eu atuo, eu faço gestão, assim, um empoderamento do profissional, sabe? E automaticamente isso trouxe valorização, trouxe melhores salários, melhores
cargos, sentar na mesa com os sócios. Então, eu acho que foi um movimento, assim, o FA é um dos que nos empodera muito. E eu vejo, assim, que a gente mostrou por que é tão importante a nossa profissão, por que a gente precisa ser valorizada, como a gente traz, não é só um gasto para o escritório, a gente traz, sim, valor. Toda essa movimentação que fez com que a nossa profissão hoje tome a proporção que está tomando. E eu vejo, assim, que nem o Fá falou, hoje é difícil você encontrar profissional, porque tá todo mundo alocado, todo mundo, uma competição, assim, por profissionais bons. E eu fico muito, né, feliz por toda essa movimentação. E que nem eu falo, né, a gente lá do começo agora vê essa valorização, é muito bom. Legal. Isso é muito legal. E é legal que a gente olha quando acompanha a rede social, né? Vê muita gente se posicionando dessa forma. E assim, vocês vão saber melhor do que eu, mas não se vê assim, poxa, é só aqui no Paraná que isso está acontecendo. Não, tem uma galera muito massa no Brasil inteiro fazendo isso. E saindo do digital e indo, digamos assim, pro analógico, não analógico, pro presencial, pro físico. Conferência que teve aí de inovação e gestão da OAB Paraná, né? A gente tinha uma galera muito massa no palco, várias pessoas da área de controladoria jurídica e o auditório estava lotado. Isso no presencial e ainda que estava sendo transmitido, né? Então isso é muito evidente. Isso é muito bacana, é importante para as pessoas que estão dentro dessa área, mas é importante também para a área jurídica como um todo, porque é isso que vai fazer a gente se desenvolver e crescer, né? Fantástico, galera. Eu particularmente tenho 2 ídolos aqui quando a gente fala sobre isso. O bate-papo tá bom. Foi um bate-papo com muito conteúdo, um bate-papo divertido, né? Dessa forma a gente fica aí muito tempo, mas obviamente que não dá pra, né? Eles também têm compromissos, né? Então, galera, queria agradecer demais, tá? Pela presença de vocês. Quero abrir a oportunidade aí pra vocês, né? Cada um aí dar um recado final. O recado que vocês quiserem, se é alguma orientação, se é alguma sugestão, se é algo motivacional, aí é como se contar uma piada também, fiquem à vontade. Vou começar, então? Vai lá. Eu vou deixar um recado, né, para as controllers de algo assim que foi essencial para minha carreira. As conexões. Independente se é as conexões dentro do escritório, com os fornecedores ou com outros controllers, o que fica são as pessoas, são as conexões que vocês fazem. Independente, né, do CNPJ que você está hoje, amanhã você pode mudar de empresa, mas as relações que vocês fazem permanecem. Então, isso foi essencial para o meu crescimento, o FA, né, uma grande conexão, uma grande inspiração. Eu acho que isso foi o fundamental para o meu crescimento, tanto na controladoria como profissional mesmo. Então, eu acho que é isso. Fantástico. E eu fico até sem graça depois dessa, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez o carinho e acho que reforçando o que a Jennifer falou, né? A carreira é sua. A gente precisa olhar para a nossa carreira, defender, claro, as nossas estruturas, as nossas empresas, os nossos escritórios. Eu digo que eu fiquei órfão num sobrenome corporativo há um tempo, mas a gente reforçar muitas vezes a nossa própria marca pessoal é fundamental também no nosso dia a dia. E quero mais uma vez agradecer ao Bruno aqui, a Jennifer, por esse papo maravilhoso e realmente dizer que eu tenho muito orgulho das controllers. Eu falo das controllers, porque são a maioria, né? Nós temos poucos controllers homens ainda no Brasil, mas essa realidade também está mudando. Então a gente tem muita gente bacana, muitos meninos aí também na gestão jurídica, mas dizer só que eu morro de orgulho e eu espero ter realmente, de uma forma ou de outra, contribuído aí com essa trajetória profissional. Com certeza contribuiu. E os Obrigado. dois, né? Estão liderando esse movimento aí. Bom, para você que assistiu, né? Queria agradecer aí por você ter nos acompanhado. Se você assistiu, viu que faz sentido, volta o vídeo, assiste de novo, nem que seja no 0.75 mais lento. Vai anotando as dicas aí que vai ser importante para vocês. Já peço, se inscreva aqui no nosso canal, enfim, independente da plataforma que você está ouvindo. No nosso Instagram, toda semana produzindo muito conteúdo relacionado à inovação e tecnologia na área jurídica. A gente vai deixar também o contato,
tanto do Fá quanto da Jane, aqui na descrição. E é isso. Próximo episódio estaremos aí. Vamos citar muito a Jane e o Fá, tá? Esperamos que sim. Até a próxima, pessoal. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau.